Olá Vascaíno, olá Vascaína, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Vasco é Destaque. Muito prazer, sou Rafael Júnior e esse é o nosso Vasco Destaque de hoje. O Vasco que hoje treinou, hoje o Vasco treinou depois de um péssimo jogo, uma partida horrível. O Vasco aí deu castigo para os jogadores que tiveram treino pesado hoje. E lembrando que mais uma vez o Castan e o Marquinhos Gabriel não deram as caras no treino de hoje. E continua aí o Castan sendo dúvida e o Marquinhos Gabriel cortado. Não tem prazo aí para retorno. Dois jogadores encostados no departamento médico. O Castan aí vai ser avaliado amanhã. Já aí o Marquinhos Gabriel não tem prazo para voltar, pois sua lesão ainda continua grave. Lembrando que o Vasco tem compromisso na terça-feira, às 9h30 da noite, jogo em Bacaxá, Vasco e Boa Vista pela Copa do Brasil, vale dinheiro, o Vasco tem que entrar focado nesse jogo, e o Vasco aí, com esse problema de meio de campo e zaga, precisa se reforçar. O Marcelo Cabo e o Alexandre Pássaro já se reuniram, já definiram aí que tem nomes para a zaga, e parece aí que também pode aí abrir um parênteses aí que talvez venha um meia de campo aí para dar mais reforço ao nosso clube. O Vasco que infelizmente deixou a gente aí a desejar no primeiro jogo pela Série B. É difícil você girar a chave e ficar focado só na Copa do Brasil nesse exato momento, porque a derrota de ontem foi muito dolorida. Era para ser 3, 4 ou 5. Se não é aí a trave e Vanderlei, em alguns momentos, o Vasco tinha tomado um pacotão de gols, né? Infelizmente aí, deixando a gente muito revoltado. Os torcedores nas redes sociais, no grupo WhatsApp, nossa, estão aí muito contrariados com a situação do Vasco. Lembrando que o Vasco aí tem que trocar esse modo de jogo, né? Esse 4-2-4 com 4 atacantes não existe. O Vasco não tem força para jogar com 4 atacantes, que parece ser assim, né? 4-2-4, mas o formato que o Vasco sempre joga é o 4-4-2, que deixa ali 2 volantes na marcação, liberando aí os laterais para subir. Infelizmente, o Vasco não tem jogado assim. E o mais duro de tudo é que o Marcelo Cabo continua insistindo. Já usou contra o Madureira, não deu certo. Depois voltou de novo contra o Botafogo, também não deu certo. E tentou mais uma vez, né, contra o Operário. Infelizmente, vamos ver aí que se ele estuda uma maneira de jogar contra o Boa Vista mais fechado e liberando os laterais, tendo mais força. Porque já que nós não temos aí um homem de criação para poder ir dar o passe final para o Germancano, ou até o Peck, ou o Morato, soltar aí o jogo pelas laterais e fazer aí de um jogo mais diferente, mais solto. Pois o Vasco contra o Operário parecia um time trancado, não tinha força para reagir. E vamos aguardar. Hoje saiu a informação aí pelo Bola VIP que o Camilo estava sendo especulado no Vasco. O Camilo, aquele cabeludinho que jogava no Botafogo, Chapecoense, teve agora uma passagem pelo Internacional. E vamos aguardar aí. O Bola VIP deu destaque aí que poderia estar negociando com o Vasco. Quem aí falou aí do Vasco foi o Anderson Martins. Há um desejo aí do Anderson Martins de fechar aí o seu ciclo no futebol no Vasco. E quem sabe aí pode estar retornando a São Januário. Vamos aguardar aí se vai dar liga aí essa negociação. Lembrando também que o Dedé também aí fez perícia, fez uma avaliação toda completa, já está liberado para jogar futebol. O Vasco já fez uma proposta de aproximadamente R$250 mil para o Dedé. Então tem todo esse imbróglio aí. O Vasco é uma, como é que eu posso dizer assim, é uma fonte de informação de todos os lados. É muitos jogadores, é muita promessa, é muita conversa. E vamos ver aí se há
anúncio de algum jogador, algum reforço essa semana. Lembrando que o Vasco aí está aí aguardando, né, o nome do Michel no bid para estar aí também reforçando o quadro de jogadores. E dessa forma aí é o Vasco da Gama. Meus amigos, tenho sentido falta de um jogador novo, jovem, muito requisitado nas seleções de base. É o Bruno Gomes. Ele anda afastado desde o jogo, se não me engano aí, o primeiro jogo contra o Madureira. Não se fala muito em Bruno Gomes. O Bruno Gomes, que é um jogador muito interessante do plantel do Vasco. E desde quando ele foi especulado, né, para sair do Vasco, ele não aparece mais. Ele está lesionado, ele está com gastroenterite, ele está sendo poupado. Sempre tem uma desculpa para ele não estar relacionado nem no banco de reserva. Fico aqui pensando, será que vai ser uma venda que nem a do Thales? Não digo de valores, mas com anúncio surpresa? Porque o Thales estava machucado e a gente contava com o Thales na estreia da Série B. E de repente, puf, ele foi vendido. Será que o Bruno Gomes terá o mesmo caminho? Pois um jogador que estava em ascensão dentro do Vasco da Gama, não é nenhum craque absurdo, mas você via evolução no talento do jovem jogador. Então fica a minha pergunta, será que o Vasco está aí marketando? Pois teve times europeus e brasileiros querendo contratar o jogador. Quem sabe o retorno dele já é com a mala na mão para poder sair do Vasco. O Vasco é assim, uma caixa de surpresa, aonde a surpresa nem sempre agrada os torcedores. Meus amigos, agora nós vamos falar aí de um cara diferenciado no Vasco da Gama. Foi um ponto muito positivo do Vasco essa semana, que poucos falaram. É do nosso atacante, matador, o homem-gol do Vasco, Germancano. Germancano, nessa semana, no dia 27, teve na comunidade do Tuiuti e fez ele mesmo ali a entrega das bolsas de alimentos às famílias, a todos ali, né? Resumo dos valores alcançados pela sua generosidade em leiloar uma blusa de frio, um casaco, também, veja, se você está vendo aí na imagem aí, né? Casaco, chuteira e blusa. Então o que acontece? Parabéns, Germancano, pela atitude, é uma atitude humana e essas imagens aí condiz com a realidade do Vasco da Gama. Vasco da Gama se espelha em Germancano e Germancano se espelha no Vasco da Gama, porque o Vasco é isso aí, ó. É uma mão amiga, um abraço carinhoso, é um afeto. O Vasco é de boas ações. Infelizmente passamos momentos tão difíceis, mas Deus é tão bom que essa semana teve isso aí, ó, Germancano fazendo a diferença na vida de familiares no Tuiuti. E com essas imagens a gente vai terminando aí mais um vídeo, agradecendo a Papai do Céu por mais uma semana que está começando. E para você aí que chegou pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. Avalie o nosso conteúdo dando like ou dislike e comente nossos assuntos, pois nossa meta aqui é fazer um Vasco forte e campeão, porque gigante ele sempre foi. Saudações vascaínas e aquele abraço. E a gente se vê nos próximos vídeos. Fui!